estar no mesmo lugar, leste a oeste, norte a sul, simultaneamente, nesses 4 pontos, em todos esses pontos Deus estaria. Não tem como fugir da sua face, não tem como me ausentar da tua presença. Depois do versículo 17 em diante, do Salmo 139, ele nos declara a onipotência de Deus. Verso 1 a 4, Deus conhece tudo. Versos 5 a 16, Deus está presente infinitamente em todos os lugares ao mesmo tempo. E versos 17 em diante, Deus tem todo o poder. O texto diz que tu formaste o meu interior, o Senhor me costurou no ventre da minha mãe. E o salmista toma um choque, ele diz: essa verdade é grande demais para mim. Que verdade? De que todos os meus dias foram escritos e determinados, antes mesmo de nenhum deles sequer existir. Isso é soberania. Deus vê o fim no começo, Deus é eterno. Ele não habita nessa região de tempo e espaço como eu e você habitamos. Nós estamos limitados a esse banco, a essas 4 paredes, a essa região geográfica no dia de hoje, 12 de junho. Deus é eterno. Ele vê a história de toda a raça humana, passada, presente e futura, num único ato diante de si. É por isso que, num certo sentido, nós já estamos nos céus assentados com Cristo, porque já aconteceu a volta de Cristo, já aconteceu os novos céus e a nova terra, porque Deus, que habita na eternidade, já consumou todas as coisas. É apenas uma questão de tempo para a gente. Então o Salmo 139 declara a gloriosa verdade a respeito da soberania de Deus. E não só o Salmo 139, Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, também nos diz: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Veja só o que Moisés, através de seu cântico, no final de sua vida, está declarando: eu mato e faço viver, eu saro e eu firo. O que Moisés está declarando através desse versículo é: Deus é absolutamente soberano, Ele faz todas as coisas como lhe apraz. Um outro texto, que é Isaías 14, versos 24 a 27, nos diz: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Esse texto de Isaías nos fala de uma profecia de Deus dada ao profeta, de que Deus quebraria a força do grande império chamado Assíria. E depois que Deus traz a profecia a Isaías, dizendo que vai quebrar a força da Assíria, Deus está dizendo: uma vez que eu dei a palavra, quem é que vai poder me impedir? Uma vez que eu garanti que cumprirei a minha voz, quem me fará mudar de ideia? Então a base de todo o nosso sistema teológico é a soberania de Deus. Nós cremos que Deus era, é e será para todo sempre. Nós cremos que as Escrituras nos revelam claramente que não há uma folha que cai sem o consentimento de Deus. Nós cremos que todas as estrelas receberam o seu nome. Nós cremos que todos os cabelos de nossa cabeça, para aqueles que ainda possuem, estão contados. Até os pouquinhos do sal, Deus sabe quantos tem ainda. Nós cremos na absoluta soberania de Deus. Com base nisso, a gente pode falar sobre as revelações desse amor eterno. Efésios capítulo 1, verso 3 a 5, que é o nosso texto base, começa com Paulo glorificando a Deus Pai. Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa expressão bendito diz mesmo do homem ser criado. Deus, em sua soberania, sabendo da queda em Gênesis 3,
Ele ama voluntária, livre e gratuitamente um povo para si. Essa é a base dessa doutrina. Esse povo que é amado pelo Pai, o versículo 6 de Efésios em diante, nos diz que vai ser redimido pelo Filho. Jesus vai morrer por esse povo, vai derramar o seu sangue, a fim de pagar a dívida do pecado, a fim de libertá-los. No versículo 13 e 14 do mesmo capítulo 1, Paulo diz que a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, vem morar nesse povo, amado pelo Pai na eternidade, salvo pelo Filho. E esse Espírito convencerá o povo do pecado, da justiça e do juízo, como Jesus bem profetizou em João capítulo 14 e capítulo 16. Esse Espírito morará nesse povo sendo o selo de Deus, e esse Espírito será também o penhor, a garantia de que a obra que Deus começou na eternidade, amando um povo para si, se pactuando, dizendo que esse povo não vai se perder, a obra que o Espírito Santo, uma vez que o Espírito Santo habita em nós, ele está garantindo que a obra que Deus começou, ele vai terminar. Esse é o texto base, mas esse não é o único texto que fala a respeito desse amor eterno de Deus. Temos ainda outros textos. João capítulo 15, versículo 16 nos diz: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Veja o que diz o verso 19 desse mesmo capítulo 15. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Veja só, a Marília acabou de ler numa versão levemente diferente da João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, mas que diz a mesma coisa com outras palavras. Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, antes, esse antes se refere à eternidade, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. No verso 19, Jesus complementa: há um ódio do mundo contra vocês, desse sistema de valores caído, e esse ódio é porque vocês não são do mundo. Eu vos escolhi do mundo, e a escolha aqui significa: eu separei vocês para mim, eu fiz isso, eu os salvei. Veja o que nos diz Atos capítulo 13, versículo 48, quando Paulo e Barnabé pregam o evangelho aos gentios, ao povo que não pertencia aos judeus, à nação dos judeus. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Amém, louvado seja o Senhor. Paulo e Barnabé chegam numa região dos gentios, pregam o evangelho, um grupo de gentios tem o seu coração tomado por alegria, se convertem, um outro grupo já se afasta e diz: opa, nós não gostamos dessas teorias, dessas ideias, desse novo ensinamento. E o que Lucas nos diz é: destinou quem para a vida eterna? Efésios 1, Paulo nos diz que Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção, porque nos escolheu para Ele como filhos, nos tornou seus amados, e isso se deu na eternidade. Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Em Efésios capítulo 2, Paulo diz que nós somos salvos quando depositamos a nossa fé na obra de Jesus por nós. Mas essa fé, Paulo diz em Efésios 2, não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Até a nossa fé é um grande milagre.
E em Efésios 1, nos versos 15, do verso 15 até o verso 23, Paulo vai nos dizer que o fato de eu e você estarmos aqui crendo na obra de Jesus por nós, já é o maior de todos os milagres. Porque o mesmo poder que Deus realizou para que eu e você crescem em Jesus, foi o poder que ele realizou para ressuscitar Jesus dentre os mortos e fazê-lo subir aos céus. Em Efésios 1, versos 15 a 23, Paulo diz que o mesmo poder usado para levantar um morto, remover uma pedra, fazê-lo subir aos céus, foi usado para fazer a gente crer. Porque crer é um ato absolutamente miraculoso, porque gente morta tem que ressuscitar espiritualmente. Em Romanos 9, versículo 11 a 21, Paulo aborda aqui aquela velha pergunta que levanta os cabelos de muita gente em ira, em cólera. A pergunta é: se na eternidade Deus amou um povo para si, esse Deus então é injusto? E aí Paulo escreve Romanos capítulo 9, e eu peço que você abra nesse texto, para que você acompanhe o argumento de Paulo, detidamente, com um pouco mais de paciência. Paulo vai nos dizer em Romanos 9, a partir do verso 11, e ainda não eram os gêmeos nascidos. Aqui ele fala de Jacó e de Esaú, nem tinham praticado bem ou mal. Prestem atenção nessa expressão. Não haviam nascido, não tinha boa obra envolvida no negócio. Esse aqui vai sair mentiroso, esse aqui vai sair bonzinho, esse aqui vai sair um religiosinho, e esse aqui vai sair um pagãozinho. Nada disso. Paulo está dizendo, eles não tinham praticado nem o bem nem o mal. E ele explica, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quem nos chama para a salvação é Deus, e a glória pertence a Ele. E antes dessas crianças nascerem, já fora dito a ela quem? A mãe: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Lembra? Os gêmeos estavam brigando no ventre. Deus aparece e diz: o mais velho não será o mais importante, o mais velho servirá ao mais novo, que é Jacó. Por que isso aconteceu? Para que se cumprisse o propósito de Deus quanto à eleição. É Ele quem determina o que quer, porque Ele é soberano. A base de toda a nossa teologia é construída sobre uma pedra angular: Deus é soberano. Que diremos, pois? Versículo 14: há injustiça da parte de Deus? Então Deus é injusto. Não tinham nem nascido os meninos, praticado bem ou mal. Deus é injusto. Aí Paulo responde no verso 14: de modo nenhum, porque o mesmo Deus diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, não depende de quem quer ou de quem corre, mas a salvação tem como base Deus usar a sua misericórdia. Não é nossa performance, não são nossas boas obras, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e endurece quem lhe apraz. Por que Paulo cita o nome de Faraó aqui em Êxodo? Porque Faraó olhava para Moisés diante das pragas que eram realizadas e dizia: amanhã eu vou libertar o povo. Faraó ia dormir com aquele propósito de libertar o povo. No outro dia, quem endurecia o coração de Faraó? Deus. Não vai libertar o povo. Deus mandava um outro juízo sobre o Egito, numa outra praga mais mortal ainda. Faraó angustiava-se, sofria, gemia, chamava Moisés e disse: pelo amor de Deus, o Egito está em ruína, ruína política, ruína econômica. Não é uma semana de greve de caminhoneiro não, tudo ruiu aqui. Vão embora, vou libertar vocês, some daqui. Moisés, graças a Deus, agora sim,
esse homem está convencido. No outro dia, Faraó amanhecia endurecido de novo e não deixava o povo ir embora. Deus endureceu o coração dele para cumprir a sua soberania. Eu terei misericórdia de quem quero ter e não terei misericórdia de quem eu não quero ter. Soberania. Tu, porém, no versículo 19, Paulo agora está olhando para mim e para você. Tu, porém, me diz, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Veja só o argumento que Paulo está conjecturando que eu e você vamos elaborar. Já que Deus é soberano e na eternidade amou um povo para si, então ele não pode ficar contrariado quando alguém não o quiser. Deus é injusto. Paulo vai dizer, opa, versículo 20, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Podes, porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Olha o argumento matador de Paulo no versículo 21, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Deus é soberano. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9, veja o que o texto nos diz. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Quando Deus determinou a graça sobre as nossas vidas? Antes dos tempos eternos. Paulo está escrevendo a Timóteo, Paulo está velho, aprisionado, vai morrer, Timóteo está desanimado. O ministério pastoral é dificílimo, enfrenta muitas lutas na igreja local, uma igreja cheia de ex-homossexual, ex-macumbeiro, ex-pai de santo, ex-ladrão de banco, ex-tudo, ex-senador, que escondia dinheiro na cueca, tudo que não prestava estava lá naquela igreja. E tudo agora dando trabalho para Timóteo, ele desanima. Aí Paulo escreve a segunda carta e diz, ei menino, não desanima não, participa comigo dos sofrimentos, prega o Evangelho, porque você foi chamado pela graça de Deus antes dos tempos eternos. Esse texto não está no script, mas abre lá em 1 Pedro, capítulo 1, só para vocês entenderem um pouco o quanto esse negócio é muito maior do que a gente imagina, e vai muito mais longe no tempo do que a gente sequer algum dia concebeu. Veja só, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, olha só o que o apóstolo Pedro nos diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, que nós herdamos da queda de Adão e Eva, que os nossos pais nos relegaram. Nós fomos resgatados, Paulo explica no verso 19, pelo precioso sangue, o sangue de Cordeiro sem defeito e sem mácula, que é o sangue de Cristo, conhecido quando, gente? Antes de qualquer coisa ser criada. Na eternidade, Deus Pai diz, eu vou amar um povo que vai morrer, eu vou resgatar esse povo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho. O Filho, por saber do amor do Pai por um povo, e por amar o Pai, diz, Pai, voluntariamente receberei a maldição do pecado desse povo sobre mim. E na eternidade, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, amando o Pai e ao Filho, o Pai que escolhe, que adota, e o Filho que salva e liberta, o Espírito diz, eu vou convencê-los desse amor do Pai,
eu convencerei da libertação trazida pelo Filho, eu vou habitar nele, até que o meu Pai e o Filho terminem a obra que ele começou, novos céus e nova terra, antes da fundação do mundo. É por isso que o tema é revelações de um amor eterno, não aquele rótulo seco, eleição incondicional. Esse rótulo, eleição incondicional, significa tão somente que sem a gente merecer, que sem a gente colaborar, sem a gente colocar qualquer pitada de boas obras ou performance, Deus nos amou. Por que Deus nos amou? Porque Ele nos amou. Isso é graça. Tudo é graça. Aí uma pergunta deve ser feita por todos nós: quais são os resultados práticos dessas revelações de um amor que na eternidade nos desejou ardentemente para si? O primeiro resultado para o dia a dia é que Deus tem o controle da história. Nada acontece fora dos projetos da soberania de Deus. Ele levanta reis, destrói reis, levanta nações, destrói nações, traz saúde, abate com enfermidade. Quem trouxe a enfermidade na vida de Jó? Foi o diabo. Mas o diabo era um cachorro furioso, preso na coleira que estava sendo segurada por Deus. Antes de tocar em qualquer coisa na vida de Jó, o diabo tinha que vir pedir permissão. É por isso que o diabo, num certo sentido, ele cumpre propósitos divinos. O diabo nos tenta. E quando nós caímos, aquilo revela nossa pequenez, nossa falta de vigilância. Quando nós permanecemos de pé, resistindo, aquilo revela que o Espírito Santo tem nos fortalecido e tem tonificado nossa musculatura espiritual, nos enrijecido na dependência de Deus, feito-nos andar na estrada da vitória. Nada acontece sem o propósito de Deus. É por isso que em Romanos 8, verso 28, Paulo diz: todas as coisas boas, ou aquilo que a gente não entende, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados na eternidade, segundo o seu propósito. Porque aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes ele glorificou. O que Deus começou lá atrás já está determinado como uma ação que terá um fim cheio de sucesso. Nossa vida não é jogada ao acaso. Nossa vida não é resultado de uma causa de eventos fortuitos sem nexo. Nós não somos conduzidos pelo horóscopo. As estrelas e a leitura através das estrelas, os astros não regem nossa crença. Nós somos guiados pelas mãos de um Deus soberano, bom, justo, compassivo e cheio de provisão milagrosa. Foi assim com Ruth, sai viúva, empobrecida, de uma terra pagã, seguindo sua sogra velha, também empobrecida, sem filho, sem resgatador, vai viver da mendicância e de atos que a gente chama de sorte atrás de sorte. Aquela mulher se casa com Boaz, que era um resgatador da família. Daquele Boaz nasce um menino chamado Obed, de Obed nasce um outro menino chamado Jessé, de Jessé nasce um outro menino chamado Davi, e de Davi vem Jesus Cristo. Não existe acaso, existe a providência de Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que são amados por Ele. Então a sua vida, a minha vida tem um propósito. Deus é soberano, nada acontece sem o consentimento de Deus. Você pode descansar.
Se hoje está difícil, calma. Deus tem propósitos, Ele está tonificando sua musculatura, Ele quer colocar músculos em seu coração, Ele quer te fazer dependente da graça. Se hoje você tem experimentado prosperidade, fartura, alegria, saúde, vida, vitalidade em todas as relações, celebre, porque é a graça, a misericórdia, o amor constante. E se você tem caminhado pelo deserto, não se abata, porque diariamente o maná tem caído. Se você olhar, Deus tem tirado água da rocha para te sustentar. Misericórdia, porque Ele é soberano. A segunda aplicação dessa doutrina extraordinária é que na eternidade, eu e você fomos amados, a gente foi feito filho. A Bíblia chama você de herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. A Bíblia diz que nós julgaremos os anjos, 1 Coríntios capítulo 5, fomos adotados, fomos inseridos numa realidade muito maior que a gente consegue imaginar. Novos céus e nova terra já nos pertencem. A boa obra que Deus começou, Ele vai terminar. É por isso que a gente se reúne, para celebrar. É por isso que a gente tem gratidão, porque nós sabemos onde o nosso coração está. Ele está na nova pátria, a cidade que realmente tem fundamentos. É por isso que nós sabemos onde nossa esperança está construída. Não em prata e ouro, que ladrões entram e roubam, que traça vai e consome, a ferrugem vai e corrói. O nosso coração está na eternidade, alijado na Trindade, e ali a nossa esperança se enraiza, e a nossa vida começa a crescer, florescer e dar frutos. A gente celebra por isso. E por fim, nada nem ninguém nos separará desse amor. E eu e você somos chamados a viver para adorar. E aqui a gente precisa entender muito bem o significado da palavra adoração. Num momento como esse, quando a igreja se reúne, nós estamos em culto. No culto há adoração. Mas quando nós saímos por essas portas, hoje é o dia dos namorados, você vai e compra um buquê para a sua namorada, ou você pega a sua esposa aí, Barretão, dá tempo, está cansada, dá tempo ainda, leva ela para um lugar bacana, aquela jantinha gostosa. Quando você chega em casa, abraça, beija, toque, sensualidade bonita e bíblica. Quando você brinca com seus filhos, quando você se levanta amanhã para trabalhar, quando você põe um arroz no fogo, quando você ferve a água para jogar um café, tudo isso é adoração. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E aí, os atos mínimos da nossa vida, por crermos que Deus é soberano e governa a história, nos tornou seus filhos, cidadãos de um novo tempo, nos inseriu nessa vida como sal e luz. Os atos mínimos fazem sentido. É por isso que Abraham Lincoln já dizia, daquelas mulheres que ficavam tristes: poxa, eu não trabalho fora, eu sou do lar. Abraham Lincoln dizia: você não consegue mensurar o seu privilégio, porque as mãos que balançam o berço são essas que formam o caráter e governam a nação. Nos atos simples da vida, você adora a Deus, o seu testemunho no trabalho, a maneira como você é correto no que faz, a ética, a verdade, tudo. Sexta-feira foi aniversário do Vilmar. O velhinho fez 7.0. E ele fez um evento pequeno para a família. A filha veio dos Estados Unidos, a outra veio do Florianópolis, Camboriú, veio de Camboriú, reuniu alguns amigos num salão de evento pequeno, e eu fui lá para levar uma devocional.
E como é bonito você ver o testemunho de alguém íntegro em tudo que faz, porque ama a Deus. Alguém se levantou que não confessa a fé cristã, ou pelo menos crente no formato da gente, e disse: olha, eu perdi meu pai no ano que o Vilmar se tornou presidente da CDL, e ao conviver com ele ali, assim, ele se tornou meu pai. Percebe? Você consegue discernir o impacto disso? A Cris tem que ficar lá com os netos, né? Ô Cris, você não tem ideia do quanto você é uma bênção. Do quanto você é uma bênção. Pequenas coisas adquirem sentido eterno. O comer, o abraçar, o beijar, o dar flores, o perdoar, o pedir perdão, o lavar uma roupa e passar uma roupa para os seus filhos ao irem para a escola. Podem nunca te agradecer verbalmente, mas está cheiroso, tudo para a glória de Deus. Ninguém vai poder nos separar desse amor, e é por isso que a gente vive agora para adorá-lo. E eu não entendia, assim que eu entrei na igreja presbiteriana, logo que aconteceu minha conversão, um grupo de jovens se reuniu e disse: eu frequento a igreja presbiteriana, mas não concordo com nada disso. Não concordo com o quê? Esse negócio de que Deus nos elegeu, predestinação. Eu falei: mas gente, se não fosse isso eu estaria morto até hoje. O que pode explicar Deus amar alguém como eu, se não for uma graça eterna? O que pode explicar Deus mudar da noite para o dia um menino que aos 12 anos fumava 2 carteiras de cigarro por dia, aos 15 anos estava envolvido na maconha, aos 16 iniciando no tráfico, arregimentando outros meninos? O que pode explicar um menino que com 15, 16 anos de idade tinha uma vida sexual tão suja? O que pode explicar? Se não for um amor que na eternidade disse: é meu, eu vou pôr meu espírito nele, e o meu espírito vai convencê-lo da justiça, do pecado e do juízo, e eu vou salvá-lo. E eu não entendi as pessoas levantar o punho em riste contra Deus e dizer: eu não admito. Eu, novo convertido, ouvi numa sala de escola dominical do professor dos jovens da igreja: Barreto, tem condições de um negócio desse? O professor dos jovens da igreja, na sala de escola dominical, em poucos meses de conversão, ele dizendo: olha, se esse negócio de que Deus é soberano, Ele amou um povo e predestinou um povo, é verdade, então a gente pode viver igual do jeito que a gente quiser. Ele não leu Efésios capítulo 1. Deus nos escolheu para Ele na eternidade, para sermos santos e irrepreensíveis. Todo nascido de novo teve sua roupa suja retirada, e Deus o vestiu com os méritos de Jesus Cristo. E Deus está formando nele agora o caráter de